Seres humanos, sejam bem-vindos a mais um Conta Aqui, seu amigo Anderson Bravo, implorando sempre, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Hoje eu estou, não vou revelar para vocês aonde eu estou, mas vocês já estão vendo com quem eu estou. Senhoras e senhores, Sérgio Lopes. Tudo bem, pastor Anderson? Capaz. Aí, eu... 1, 2, 3... Umas 4 vezes a gente agendou e deu alguma coisa que não aconteceu de ir lá. Aí hoje a gente resolve estar aqui. Se você quiser falar onde a gente está, é contigo, mas eu não vou falar não. Eu só tô curioso o seguinte, olha pra câmera lá. Olha pra câmera. O que é isso aí no teu narizinho? Tu brigou com quem? Tu brigou com quem? Só você mesmo para me fazer sair da minha rotina aqui de recuperação. Eu fiz uma cirurgia, né? Ah, é? Estou em período de Mas tu tomou um convalescença. Não, foi um soco do cirurgião. Eu operei uma sinusite crônica. Que é Estava isso? me agoniando há muito tempo. Sinusite, para quem canta, é um problema a ser resolvido. Por quê? Na hora que você está cantando e a sinusite ataca, você tem problema na respiração. Você vai puxar ar e ele não vem porque sua respiração está fechada por causa da sinusite. Então foi feita uma cirurgia de recorte de excessos de pele que estava no interior do meu nariz e que estava despertando essa sinusite. Pergunta então, tu tinha isso há muito tempo? Há muito tempo, há muitos anos. Tipo, e inclusive estava me dando a apneia do sono. Sabe o que é a apneia do sono? Não, vamos para a apneia. Você tem isso há quanto tempo? Há uns 10 anos. 10? 10 anos. Então há 10 anos tu canta com um problema que ninguém sabia que tu tinha. Exatamente. Então o pessoal tá vendo o Sérgio, e o Sérgio tá passando mal e tá cantando. Tô mal pra cá. É isso mesmo? Isso mesmo. E o que é a apneia do sono? A apneia do sono é quando você tem a respiração fechada no momento que você está dormindo. E eu tenho esse bagulho. E muitas pessoas podem morrer com a apneia do sono. Irmão, eu tenho isso. Você já ouviu falar de gente que morreu na posição que estava na cama? Muitas dessas pessoas morreram sem oxigênio. Faltou oxigênio para Irmão, eu tenho esse negócio aí, sabe o que eu faço? Eu bato aqui, ó. Tô falando sério, eu tenho esse negócio aí mesmo, eu travo. O problema é você ter quando tá dormindo. Então, eu tô Esse dormindo, aí eu travo. Você sufoca e acorda. E o nome disso é apneia? O nome disso é apneia do sono. Exatamente, você sufoca e acorda. Tem gente que não acorda. Mas no meu caso, geralmente é quando eu tô num nível de estresse muito grande que eu não tenho sempre. Você tinha esse bagulho sempre. Eu acredito que essa cirurgia que eu fiz, estou me recuperando ainda, vai resolver esse problema. Já estou respirando muito bem. Antes eu dormia no ar-condicionado e acordava com o nariz todo congestionado de manhã. Depois da cirurgia, estou dormindo no ar-condicionado, estou acordando normal, estou respirando bem. Então, isso aí não foi um soco que você tomou e nem uma cirurgia de harmonização facial. Não tem dinheiro para isso, não. Não, meu dinheiro é aplicado para outra coisa. Mas se você tivesse dinheiro, tu faria harmonização facial? O que é isso? Me explica primeiro. A harmonização facial é o cara que tem o rosto normal e fica quadrado. Não, a meta é ter o rosto quadrado. Não, eu não tenho problema com isso. Não tem ser, você é graças bem. A Deus. Quando eu pensei em te convidar, a primeira vez que eu pensei em te convidar, eu falei pra você assim, rapaz, vamos lá no podcast. Aí você, rapaz, mas eu já dou entrevista um monte de lugar. Eu falei, não, você vai ter uma experiência, você vai falar de assunto que a gente nunca falou. Aí você falou assim, tô aqui imaginando eu plantando bananeira. Porque de alguma forma fica meio repetitivo, né? A tua ida a programas, os assuntos é sempre o mesmo. Quem usa o chapéu? Qual foi a tua primeira composição? Não, até que o pessoal tá mais inspirado agora? Tá, porque eles estão vendo as minhas entrevistas anteriores, aí eles já vão para outras perguntas que sabem que aquele entrevistador já falou aquilo. Mas durante muito tempo era mesmo? Era a mesma coisa. Mesma coisa. Aí ficou assim, o que você vai fazer de diferente? Eu falei, não, pô, você vai ter uma experiência. E aí eu me lembrei disso aqui agora, porque eu tenho uma pergunta para te fazer, capciosa, é uma pergunta capciosa. Tu tem sua identidade brasileira, mas você tem uma identificação com o pessoal de Israel. Isso é fato. Já foi lá, gravou clipe, tem a sua canção Chora Israel, né? Você ama o povo de Israel. Sim. Se o primeiro-ministro lá te chamasse para tu receber uma cidadania, tu aceitaria? Eu vou falar para você, eu amo a descendência de Abraão, é diferente de amar Israel. Eu amo a descendência de Abraão. Então a minha pergunta já nem vale mais. Por causa da promessa de Gênesis 12:3. Abençoarei os que te abençoarem. Essa promessa foi feita para a descendência de Abraão. A descendência de Abraão engloba Ismael e engloba então Isaac. Cancela a nacionalidade. Se você ganhasse uma nacionalidade, tu não ia querer, não? Israelense? É. Sim, claro. Vai. Mas aí se tu fosse chamado pra guerra?
Aí ia ficar Foi complicado. fuzileiro, pô, Não, foi aí, fuzileiro. aí veja bem, se fossem os filhos de Ismael brigando contra os filhos de Isaac, eu estava fora. Ah, mas essa guerra lá não é mais ou menos isso? É um grupo terrorista que eu nem consigo classificar como descendência de Ismael. Nem consigo. Porque Tu acha que tá... é terror, é diferente, é diferente. Terror é diferente. Se fosse uma briga entre Territorial, muçulmanos e territorial. judeus, uma briga entre Mas você não palestinos acredita e que essa judeus, galera meio que tipo foi se tornando, porque tu sabe, biblicamente falando, aquela galera dos zelotes sim. seriam os terroristas de hoje. Os zelotes. Eles invadiam as casas, violentavam. Mas eles não têm adesão do Não, tô dando aqui só um exemplo, Dos tipo assim, muçulmanos, o que eu tô eles dizendo é o entendem, seguinte, que com o passar dos anos, é igual o conceito nosso social, né? Aqui da região do Rio de Janeiro. Aquele traficantezinho, que era um cara maneiro, oi tia, o cara foi ficando perverso. Você não acha que de alguma forma essa construção do conceito terrorista é uma coisa que com o passar dos anos foi sendo alimentada? O cara começa até com uma intenção boa de defender a nacionalidade dele, o território dele, e ele precisa de expressar o viés da agressividade e da violência para poder impor o que ele acredita? E assinar esse terrorista? Sim, mas isso mesmo com essa explicação, que é lógica e concordo com você, essa vertente de pensamento hoje está dentro de um grupo armado, um grupo terrorista, Uhum. e são esses grupos que a gente conhece como Hamas, como Sim. Estado Islâmico, né? Os muçulmanos em geral, a descendência de Ismael, que convive com a descendência de Isaac, dentro de Israel, dentro de Jerusalém, dentro de Tel Aviv, em qualquer lugar, eles conseguem viver pacificamente. Mas tem um grupo, um grupinho, um grupelho, que talvez, como você falou dos zelotes, talvez seja uma... Não, eu usei o Zelote como exemplo, porque o nosso conceito social para muita coisa que a gente vê hoje, é porque hoje é tudo muito maximizado, né? Hoje se aumenta. Mas veja que a situação deles, mesmo supostamente sendo pela defesa do território que eles querem ter, eles não conseguem adesão nem dos próprios irmãos muçulmanos. Sim, concordo. Eles são mais apoiados aqui no Brasil por gente ignorante do que pelos muçulmanos. Ignorante, gente lá. que não sabe nem o que tá... Exatamente. Só porque vê uma bandeira maneira e bota lá no... Exatamente. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo, tem grupos de movimento pró-Hamas que não entendem a questão palestina, que está muito acima disso que eles estão fazendo lá, que o Hamas está fazendo. A questão palestina é uma questão política e que pode ser discutida, sim, no ambiente como a ONU, mas não o terrorismo. O terrorismo não tem discussão em ambiente nenhum. Só na cabeça de pessoas desajustadas. Tu moraria em Israel por um tempo? Eu moraria lá a vida toda. A vida toda? A vida toda. Mesmo que você pensa com esse conceito de guerra que rola Sim, nele? moraria lá a vida toda. O meu laço com Israel não tem nada a ver com o lado judeu nem com o lado palestino, tem a ver com o que Deus fez daquela terra, porque Ele escolheu e separou aquela terra e porque lá está a descendência de Abraão. Eu sempre me referi a Abraão. Por isso que eu não tenho problemas Sim. com muçulmanos nem com judeus. Eu tenho uma Quantas vida vezes, com você já, muçulmanos. quantas vezes você já foi a Israel? 7 vezes. Qual assim, a maior de todas as experiências? A primeira. A primeira vez que você A foi? primeira vez que eu fui. E foi o que você... 97. Qual foi o lugar? Foi a realidade de prosperidade que eu pude ver assim que cheguei. Aquela prosperidade que foi prometida lá em Gênesis 12:3, eu me deparei com ela logo no aeroporto de Tel Aviv, quando eu saí na calçada e vi uma fila de 10 limusinas, e eu estou falando de 1997, quando a gente só via limusine no cinema, quando via, E de era no vez em quando cinema. alguma noiva... O pai tinha Não, noiva. naquela época nem noiva tinha Nem limusine. Hoje sim, naquela época não. Naquela época a limusine era para estrela de Hollywood para mostrar em algum filme de sucesso. Você não via limusine na rua. Você só via limusine com autoridades alemães, que eram onde elas eram fabricadas, estadistas alemães, ou em algum filme de Hollywood. Uma limusine tinha sido levada para os Estados Unidos por meio de um container de navio, foi levada para lá e era uma atração. Mas quando eu chego em Tel Aviv, em 1997, eu vejo uma fila com 10 limusines. Aí eu perguntei para o guia se tinha alguma autoridade chegando em Israel naquele dia lá. Ele olhou para mim e falou, não, por quê? Aí eu falei, 10 limusines enfileiradas aí na calçada. Ele olhou e falou, são os nossos táxis. Eita. Em 1997, em Israel, limusine era táxi. Eu fui para o ônibus rindo do meu próprio mico, né?
porque eu tinha lido sobre a prosperidade daquele povo, mas agora eu estava vendo o que significava essa prosperidade, porque em 97 ainda era muito forte, Então, e ainda é forte até hoje a memória da Segunda Guerra, do que os alemães fizeram com os judeus. mas você está falando um negócio muito interessante, porque assim, você está dizendo que a tua primeira grande experiência em Israel não está correlacionada à geografia. Porque geralmente quando você faz essa pergunta para algumas pessoas, as pessoas falam, ah, porque eu fui no Mundo das Lamentações, ah, porque eu fui no túmulo que estava vazio, ah, porque eu fui no Rio Jordão. Elas sempre falam um aspecto geográfico. Você está falando de um aspecto de presença. Um aspecto bíblico, né? Sim, sim. O versículo de Gênesis 2, mas eu sabia que é capaz uma pessoa não perceber isso, não ter essa percepção que você teve. A pessoa chegar e falar, caraca, maneiro, tem limousine aqui, mas não tem esse feeling de entender que isso é bíblico. É uma prosperidade bíblica que eu pude ver ali. E depois eu lembrei, dentro do ônibus já, que aquele povo que estava usando limusine como táxi era o mesmo povo que tinha sido massacrado brutalmente pelos fabricantes daquelas limusines. Os alemães fabricavam as limusines. E agora o Deus de Israel mostra para aquele povo que foi massacrado pelos alemães que tudo que os alemães fabricavam de mais precioso naquela época, que era o bem maior de consumo na indústria alemã, eram as limusines, esse mesmo povo que foi massacrado estava usando agora como táxi, como transporte público. É muita prosperidade. É muita prosperidade. É mostrar que o que eles fizeram contra os judeus, o Deus deles, que era tão poderoso, tão forte, e a prosperidade estava sendo que tinha sido prometida àquele mesmo povo que foi massacrado na Segunda Guerra, essa prosperidade estava ali, materializada na cara de quem tivesse leitura espiritual para perceber que era uma prosperidade divina, impossível aos olhos humanos. Aquele mesmo e se povo... torna, é palpável, né? Praticamente, é palpável. O táxi está ali, você está pegando o táxi, você está sabendo. Não é um sentimento, não é uma emoção. Eu pude ver ali a prosperidade materializada de Gênesis 12:3. Isso aumentou ainda mais a minha percepção desse versículo. E a crença nele e a aplicação dele na minha vida prática. Isso de que eu vou perguntar orar agora. e amar a descendência de Abraão. E atrair sobre mim as bênçãos que estão no versículo. Você compreende, então, um Deus que quer o seu povo próspero? Entendo isso. Isso. Ele prometeu isso. Tá, mas a minha pergunta para você é a seguinte: esse conceito de prosperidade para o povo dito de Deus, ele hoje ele é para todos, ou aquele versículo que diz os pobres sempre terei no meio de vós, se aplica a quem? A descendência de Abraão. Eu tenho que ficar no literal. A descendência de Abraão. Então só essa ele pode ser próspero como gentil. Mas essa então, prosperidade... Você tá falando da misericórdia. Eu estou falando mais da misericórdia. Porque a gente então prospera pela misericórdia de Deus. Porque nós não somos descendentes de Abraão. A não ser alguns de nós que realmente descendemos, que temos que investigar nossa árvore genealógica para descobrir a procedência lá atrás. Então você é contra o discurso da meritocracia? Não, sou completamente a favor. Justamente por isso que eu estou falando que a prosperidade da Bíblia, Gênesis 12:3, ela foi literalmente aplicada à descendência de Abraão. Mas o que Abraão fez para ser próspero? Foi Deus que escolheu ele. Foi uma promessa. Então, Deus fez mas a promessa não está relacionada ao que eu vou fazer. Vai acontecer eu fazendo ou não. E é verdade. Então, é verdade. Tanto é que judeus... Eu vou jogar a semente aqui no chão e vai nascer alguma coisa, não vou... Exato, é isso que acontece. Então, mas a meritocracia fala diferente, você tem que capar. Mas não tem nada a ver com a meritocracia, eu tô nem aí pra ela. Eu sei, eu só tô te perguntando pelo seguinte. Eu vou entrar num... Esse é um tema maneiro pra mim. Que é o seguinte, você sabe que nós temos correntes de pensamentos teológicos aonde perfigura a ideia de prosperidade só ocorrerá na vida daqueles que caminham obedecendo algumas regras de votos, desafios, papapá, dentro de uma conjectura de um sistema religioso A ou B. Vamos aqui falar de nomes de igrejas, certo? Você está dizendo que Deus fez promessa. E quando Deus fez promessa para Abraão, Abraão não tinha feito voto a ninguém. Certo. Eu vou usar o meu linguajar, que é pesado, que não é teológico, para os teólogos e para os eruditos. É um linguajar, é um termo baixo, mas que os simples me entendem. Deus cismou com Abraão. E Deus cisma com Abraão quando ele é Abrão. E Deus cisma com Abrão
quando Abraão está em Ur dos Caldeus. Certo. Foi onde ele fez a promessa. Sim ou não? Sim. Então, você não tem escrito, Abraão de joelho, Deus muda a minha vida, me faz prosperar, estou aqui em 7 semanas de campanha. Não. O Abraão está vivendo a vidinha dele, certo? Certo. Na terra que o pai dele conquistou. Certo. Concorda comigo? E ele ouve uma voz. Abraão. Não é assim? É. Arrepiei agora. Então, a meritocracia vendida por essa galera de hoje entra em contradição com esse pensamento. Entra. É isso que eu estou te falando. Entra. Essa meritocracia, ela não é pautada em Gênesis 12:3. A prosperidade prometida em Gênesis 12:3, ela é tão clara que até mesmo os judeus que abandonam a própria fé prosperam. É isso. Só pelo fato de serem descendentes de Abraão. O caso deles é um caso especial. Deus tratou com Abraão. Então hoje você vê judeus que não estão nem aí, que não usam kippá, que não ligam para a fé judaica, que abandonaram a fé judaica. E são prósperos. E são prósperos. É promessa. Agora, os cristãos se baseiam em quê? Tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu te darei. Já é uma palavra de Cristo, aqui no Novo Testamento. Já não é uma promessa para Abraão, já é uma palavra para os gentios. E em cima disso as pessoas criam outras correntes de pensamento e pregam uma Não, é prosperidade. porque eu tenho a minha linha. Eu faço essa brincadeira na minha casa. É o seguinte, tem muita coisa que eu acredito que eu não falo de público, porque eu percebo que as pessoas não estão prontas para ouvir. Certo. Eu acho que você também deve viver isso. Claro. Tem coisa que você vai dar pro túmulo. E você nunca vai falar publicamente, com o microfone na mão, porque as pessoas precisam de alguma forma se manterem pautadas em alguma coisa para se segurar. Certo. E eu sou um cara, isso eu vou falar agora aqui abertamente, eu acredito muito na misericórdia e no favor de Deus. E isso não vem por mérito nosso. É Deus cismar com o Sérgio Lopes. Perfeito. Sérgio Lopes não fez um curso para ser compositor. Sérgio Lopes um dia pegou uma caneta ou um lápis, não sei, se você quiser falar sobre esse assunto, que se torna recorrente por aquilo que você já deu de entrevista. Tua primeira composição foi com quantos anos, em que situação, em que momento? Você teve inveja de alguém ou teve alguma inspiração e opa, profissão boa essa, hein? Você é compositor. Jamais foi assim. Não foi? Como é que foi? Porque o meu sonho era ser advogado, Aí. eu sonhava em ser cantor. E eu relutei para ser cantor, né? Em 1989, por exemplo, quando estava no auge do Grupo Altos Louvores, foi o momento que eu saí. Eu dei as costas para a Então, música. eu tô falando sobre composição. A primeira vez que você compôs. Eu tinha 12 anos. E como é que foi isso? Foi um momento de inspiração, um momento afetivo com a fonte, né? Com a minha fonte. Eu, desde cedo, eu fui muito bem resolvido com relação à minha fé. Eu sabia o que eu queria, o que eu acreditava. Eu posso responsabilizar por essa convicção que eu tinha tão cedo ao ensino que eu tive de um pastor chamado Alexandre Ximenes, um exímio ensinador da igreja congregacional naquela época em Campina Grande. Hoje ele está em Recife, na Catedral da Conciliação. É vivo. Pô, legal. Vivo, e você acha na internet hoje as pregações dele. Bacana. Alexandre Ximenes, é só procurar no YouTube. Esse homem foi que me doutrinou na minha infância, e eu cheguei com as convicções que eu tenho hoje e a aplicação que eu tenho na minha carreira como compositor a partir dos ensinamentos que eu tive do pastor Alexandre Ximenes. Então, mas aí um dia você estava lá, pegou a caneta. Num momento desse de intimidade com a fonte, que era o nosso Deus, surgiu uma música, Olha Deus, que é uma música que também está hoje gravada, está na internet, está à disposição. Olha Deus, quanto amor eu deixei de dar, mas perdoa quando errei. Em momentos trouxas. Você vê que com 12 anos de idade eu já tinha noção do que era se afastar de Deus. E foi quando eu compus essa música. Então, mas a minha pergunta é o seguinte, não foi você que tipo assim, hoje eu vou compor. Não, foi o Eterno. Não vou aqui, não vou te perguntar. Se você quiser falar, você fala. Porque tem gente que fala, eu vi uma luz. Eu ouvi um cara que bateu na porta, entrou e estava lá na minha cozinha. Aí era o anjo.
Tem várias formas. Todo mundo tem uma história maneira. Eu não sei você. Eu acho. Eu fico boladão quando os caras falam assim, não, eu vi as alpacas, eu vi a alpaca de Jesus, eu vi o A anjo. composição pra mim, ela nasce de um momento de inspiração. Eu nunca ouvi voz nenhuma, eu acho que eu vou me cagar todo. E aí, se vier uma voz, eu vou... veja bem, a música nasce de um momento de inspiração. E o momento de inspiração nasce de um momento relacional entre o compositor e a sua fonte. Você estava orando? Tava no momento com Nesse Deus. Nesse dia você estava orando? Isso tava no momento com Deus. Eu não sei se eu estava orando na hora que eu compus Olha a Deus. Eu sei que eu estava no momento com Deus, em contrição. Então no momento com Ele. Ah, tá. Um momento com você Ele. Você está entendendo a minha pergunta? Porque o conceito de contrição, de momento com Deus, para algumas pessoas é momento com Deus, eu estar de joelho, orando, ouvindo uma música. Não necessariamente. Se para eu estar com Deus eu tenho que estar orando, não, olho fechado. Contrição. Como é que fica? Você frita um ovo com contrição? Não. Depende. Talvez sim, né? Talvez. Chorando, pensando numa prova. Podia ser uma picanha. Pensando que vai na mensagem que vai pregar, na mensagem que vai pregar e Senhor, podia ser uma picanha. Tudo é possível que crer. Entendi. Aí você, então, essa coisa do. Eu sou muito assim. Deus cismou, irmão. Deus cismou contigo, assim como cismou com Abraão. Então, prosperidade pra gente é o favor de Deus. É o favor de Deus, concordo. Não tá pautado naquela promessa lá do Abraão. Porque não, aquela promessa era específica para Exatamente, exatamente. É isso aí. Eu tô separando os gentios. Não, eu também, eu concordo contigo. Tipo assim, meu irmão, você vai prosperar se Deus determinar sobre a tua vida. Porque esse conceito da meritocracia é onde nasce muita gente frustrada, sério. Eu tô levantando essa tese porque eu quero desmistificar de alguma forma essa frustração que você vê, que você sabe que existe, de gente que subiu um monte, fez jejum, nada contra, eu subo um monte, eu jejuo, mas não para esse viés. Certo. Se bem que a meritocracia, ela pode ser vista por dois ângulos, ela pode ser vista pelo ângulo meramente capitalista. Não, eu estou falando da meritocracia implantada por aqueles que pregam, eu não estou falando de política nem de economia, eu estou falando daqueles que falam assim, sabe por que você não vence na vida? Porque você... Veja bem, o que eu vou falar para você é que separando os judeus e vindo para o campo dos gentios, a meritocracia no campo espiritual dos gentios não funciona. É a graça. É isso é só a graça. Porque, cara, eu fico pensando em gente que acorda 4, 5 horas da manhã, pega trem, metrô, BRT, merece, pra caraca. Porra, merece. Mas não prospera. E dá oferta, e dá dízimo, e faz o voto do pastor que veio de fora pregar. E, tipo assim, ela prospera dentro do contexto dela. Mas não aquela coisa que é desenhada, que você falou que você chegou num país que o táxi era de limusine em 1999. 97, tá entendendo? Hoje, o nosso conceito de prosperidade hoje aqui é você poder ir numa agência de carro e comprar um carro zero. E carro zero que vale mais de 200 mil reais. Porque se for carro zero de 70 mil... isso pra mim não é prosperidade. Entende isso? Entendo. Então, a gente está falando de prosperidade onde tem saúde, onde tem família, onde tem amizade e principalmente a consciência que foi Deus. A consciência que foi Deus, que não foi mérito, foi graça. Foi graça. É isso que eu quero bater. Ao mesmo tempo também, e concordando com isso, que é para provar que realmente é graça, tem pessoas que fazem isso, tudo que você falou, acordam cedo, pegam um trem, passaram por tudo isso e hoje estão economicamente muito bem. Porque Deus cismou, como você disse, com essa pessoa, falou, vou tirar ele do metrô, vou tirar ele do trem, vou tirar ele do sufoco e vou botar ele aqui. E as pessoas têm que ter essa maturidade de ouvir e de aceitar. Porque no fundo, a gente até ouve, mas não admite. É igual assim, no teu caso pode não acontecer, mas não acontece na vida de algumas pessoas. O cara vacila pra caramba e Deus está abençoando ele. Irmão, quem é você na fila do pão para questionar? Sabe aquela frase que Deus fala para Jó? Tu tava onde, exemplo pra nós. Mas tu tava onde, irmão? Jó é um grande exemplo. Tu tava onde quando eu fiz o fundamento da terra? Você é quem para dizer quem eu vou prosperar? Eu sou Deus, irmão. Fica quieto, assim daqui dói menos. Eu tenho muita dificuldade, e aí, de alguma forma, eu tô até abrindo meu coração aqui para vocês, porque é uma coisa que eu sei que não é todo mundo que tá pronto para ouvir. Porque, primeiro, que nós temos um sistema que aprisiona algumas pessoas. Né? Uma coisa meio que está conectada à outra. Porque se eu digo para você que ao final das 21 semanas de campanha tu vai prosperar, eu desperto em você algum tipo de interesse. Se você for o interesseiro, tu vai fazer. Então é um jogo, uma troca.
Aí se eu mato isso aqui mesmo, fazendo 21, fazendo 42, fazendo 78, é a graça de Deus. Faça isso, faça uma campanha de 7 semanas, mas para ter uma experiência sobrenatural com Deus. Não faça uma campanha, não vá a um monte jejuar e ficar 3, 4 dias em jejum porque você quer trocar de carro. Faça isso para ver algo que você nunca viu, que está lá na Bíblia. Infelizmente, muita gente é aconselhada a fazer isso, né? Entendeu? É triste. Busque a compreensão. Eu sou apaixonado por Provérbios 2, que fala que quando você encontra a sabedoria e o conhecimento, você entende os nãos de Deus. É isso que o sábio vai dizer. Você compreende quando Deus te dá um não. A gente hoje vive uma geração que não compreende um Deus que diz não para você. A gente Eu não tenho sabedoria, mas eu compreendo esses... Não, você tem sabedoria. Você tem sabedoria. Não. Porque não, você tem sabedoria por um simples motivo. Tu continua servindo a ele. Convicção. Toda vez que eu encontro alguém, e eu estou dizendo, eu estou generalizando aqui agora, que esse alguém se afasta dos caminhos, se afasta de uma vida de comunhão com Deus, e você diz por quê? E o argumento que ela usa são essas decepções, frustrações, eu descubro de verdade que ela nunca teve uma experiência com Deus. Porque quando você tem uma experiência genuína com o divino, as decepções elas passam de largo na tua vida. Elas nem agregam, elas não têm influência, elas não têm peso. Porque o que você viveu e experimentou com Deus é muito maior. É o que Paulo vai dizer. Que o sofrimento presente não se compara com a glória que há de vir. E o cara fala isso preso sendo espancado. O cara que está falando, que está escrevendo isso, não é um cara que foi desempregado. O cara que está escrevendo isso, não é um cara que tipo tomou um cano da namorada, que o carro foi roubado na esquina. Ele não está dizendo em tudo dai graça, porque ele acabou de sofrer um assalto. Ele não está dizendo todas as coisas cooperam para o bem, porque ele sofreu uma ruptura amorosa de um casamento de 30, de 40 anos. Não, ele está preso, sendo açoitado, pelo fato de estar pregando esse Cristo que ele afirma que está vivo. E isso que ele está passando, e ainda assim ele está dizendo, regozijai. Então, tipo, essa compreensão de quando eu falo para você de pessoas que, me afastei. Por quê? Porque eu fiz um voto com Deus e, cara, você foi ensinado a fazer voto por um propósito errado. Eu subi no monte e no final de 21 dias eu esperava que Deus fosse fazer. Deus não é marionete, irmão. Se fazer jejum e ir para monte mudasse Deus, era molinho. Diz que não era mole. Eu fiz um jejum. Irmão, fazer jejum é a coisa mais fácil. É tão fácil fazer jejum hoje que a galera da educação física ensinou o jejum intermitente. De tão prático e fácil que é fazer jejum. Não é útil, né? É útil. Então, eu tô levantando essa tese dessa questão de você ser honesto. E isso não faz a gente ficar triste com Deus. Deus escolheu Abraão, mas não escolheu a descendência de Abraão, não escolheu a descendência de Brasil. A gente vive favores de Deus hoje que transcendem o passado. A gente é de uma nação de um nível de prosperidade absurdo. Você anda em qualquer esquina do Brasil, tem um pé de manga. É assim? Impressionante. É um negócio que... Água, né? Água potável. Você esteve em Israel, eles dependem de uma revelação divina para poder criar água. Certo. Deus o dá. A gente não, a gente cava um poço ali, sai água. Verdade. Essa compreensão tem que ser honesto. Pastor, minha vida com Deus vale mais do que muita coisa que às vezes apresentam como combo. Sabe, combo? Aceite Jesus e sua vida vai mudar. Isso é um combo. Não, cara, aceita Jesus. Sua vida já mudou. Final. Aceite Jesus e você vai ficar bonito. Não, irmão, tu vai continuar feio. Só que com o nome no livro da vida. Eu acho que esse é um dos segredos do alcance da graça de Deus sobre algumas pessoas. Procurar Deus sem estabelecer uma relação de barganha, sabe? Sim. Troca. Eu vou aceitar por isso, porque a minha empresa está falindo, porque meu casamento está mal, porque meu filho está doente, porque minha empresa quebrou. Enfim, pessoas que realmente têm o coração voltado para buscar o espiritual, buscar Deus em essência. Essas pessoas, muitas delas são alcançadas pela graça de Deus. Algumas nem são, mesmo buscando assim, com o coração puro.
justamente porque essa escolha de Deus é uma coisa sobrenatural. Nós não temos acesso, não existe critério, né? Para que Deus escolha aqueles sobre quem Ele vai lançar a sua graça. Não existe critério. Mas a nossa parte é justamente buscar somente a graça, sem nada mais. E esperar que Deus nos receba. Receba a nossa fé, o nosso pedido de socorro, o nosso pedido de perdão, resgate nossa alma, nos garanta um lugar com Ele. E o que passa disso é assunto dele, é critério dele. Eu não mereço, por exemplo, ser um compositor como eu sou, reconhecido. Nunca me prendeu a prosperidade econômica, material. Isso nunca me pegou pelo pé. Eu já recusei contratos, dinheiro na mesa. E a última vez que eu me assodei para ir atrás de dinheiro, dei com os burros na água, foi quando eu fui compor uma música por encomenda, né? Eu precisando de dinheiro numa época da minha vida e alguém me ofereceu 2.500 por cada música. Se eu fizesse 4 músicas era 10.000, eu precisava daquilo. E eu me debrucei com uma folha de papel na minha frente, uma caneta, fui para o sítio, me retirei lá, fiquei sozinho, orando, esperando que Deus me inspirasse, porque eu queria os 10.000. E a inspiração não veio. Você não queria uma música, você queria 10.000. Eu queria os 10.000. Então, a minha motivação ali estava errada. E por isso que eu não tive inspiração para fazer as músicas. Mas mesmo assim, não tenho sentido falta de nada. Deus não tem me deixado faltar nada. Eu não tenho, por exemplo, um carro de luxo, não tenho uma mansão na Barra da Tijuca, mas nada disso me faz falta. Você fala se você quiser. Se você quiser, você fala. Essa situação da guerra em Israel colocou de volta a tua música em mais evidência do que ela já estava ou não tinha nada a ver? Colocou em evidência. Isso eu pude ver por números, né? Os números saltaram nos vídeos que tem no YouTube, por exemplo, com a música Lamento Israel, não apenas as minhas gravações, mas as gravações de terceiros. Sim. Elas tiveram um zoom. Eu vi muita gente que nem te conhecia passou a te conhecer. Passou a me conhecer. Eu tinha muitos vídeos no YouTube, mas nenhum deles tinha 2 milhões de visualizações. 1 milhão de visualizações. Não tinha. E a música Lamento Israel, em uma semana, pulou para 2 milhões e 500 mil visualizações. Agora deve estar até mais. E é isso que o religioso não entende. A gente acabou de falar agora aqui. A Bíblia diz que Deus pega o astuto na sua astutícia. Uma guerra lá em Israel, ninguém aqui é a favor de guerra. Ninguém está aqui a favor de guerra, pelo amor de Deus. Que trouxe todo tipo de transtorno, de complicações, de morte, de perdas. Fez o cara que fez essa... Quantos anos tem essa música? 97, né? Fazer as contas, 97. Eu sou péssima matemática. Então, 97, não, vamos fazer. Essa conta ele vai fazer. 97 para 2007, 10 anos. Para 2017, 20 anos. Para 2027 seria 30 anos. Nós, como nós estamos em 2024, menos 3, 27 anos. Aí. Falei, cara. 26 anos. Não, 26 anos. 26. É um filho, adulto. O Anderson Filho fez 25. E aí a sua música volta a gente que 26 anos atrás não tem gente nem era nascida. Hoje ouve tua música. A guerra. É isso que eu tô falando. Isso é a favor de Deus. Deus não é a favor de tragédias, mas ele se utiliza de tragédia para escrever histórias. Verdade. Isso é muito doido. Eu te conheci em 2005. Eu lembro muito claramente o dia que eu te conheci e como foi. É uma experiência para mim muito forte por tua maneira simples de chegar. Mas não é isso que eu quero falar, não. Em 2006, se eu não estiver errado, você tentou uma carreira política. 2004. 2004? 2004. Então eu te conheci em 2004. Eu fui te visitar no hospital, pô. Então foi 2004. Então eu te conheci em 2004, não. Não, eu te conheci em 2003, porque foi no ano seguinte. O acidente, a campanha política foi 2004. No ano seguinte. Então eu te conheci em 2003. Caraca, eu te conheci em 2003. Isso mesmo, conheci em 2003, isso mesmo. Aí você sofre um acidente de carro. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu fui te visitar no hospital. Fala assim, amigo, Deus falou que eu não quero esse negócio de política, não. Você falou isso pra mim. Se você não lembra, tô denunciando pra tu aqui agora. Você falou isso pra mim, amigo. Eu lembro que você disse, não, cara, eu capotei com o carro que tava indo pro debate. Eu não sei o que, papapá. Eu me lembro. Hospital Mário Leone em Caxias. Eu fui te visitar, cara. Certo. Passar, a vida passou. 2004, né? Olha, 2004. 22 anos depois. Olha quanto tempo, nego, velho.
tu se candidata a deputado. Maneiro. Eu acho que tu ia fazer um negócio maneiro se tu tivesse lá. Eu também, que eu também fui candidato. Eu ia brigar. Não, eu ia ser. Deixa quieto. Vota em mim na próxima eleição que você vai ver o que eu vou fazer. Não vou ficar prometendo, não. Mas vamos lá. Aí tu passa pelo acidente vascular, que é o AVC. É isso? É. A pergunta é simples e você responde da maneira que você quiser. Você se arrependeu ou você esqueceu? Que lá em 2004 tu falou, Deus não me quer esse negócio de política não. Ou tipo, não, nada a ver, AVC com capotamento de carro, nada a ver. Ou tu tipo assim, caraca, eu tô tentando mais uma vez, Deus tá me tirando essa bagaça. Eu nem me arrependi e nem esqueci. Eu vou te explicar o que aconteceu em 2004. Foi um convite para a política que partiu de fora. Foi um grupo de pastores que me chamou para ser candidato a prefeito pela cidade de Cachoeiras de Macacu. Um conselho chamado Copovan, Conselho de Pastores do Vale do Macacu. Então, esse conselho, acho que é Conselho de Pastores e Obreiros do Vale do Macacu, esse conselho me chamou para ser candidato. E eu não queria ser candidato. Eu fui convencido por uma palavra de um pastor que eu gostava muito, que eu gosto muito dele, que numa reunião de pastores, quando eu disse não, que não queria ser candidato, esse pastor chegou para mim e falou: Sérgio Lopes, Davi foi rei de uma nação e ministrava na casa do Senhor todo dia. Nós só estamos te chamando para ser prefeito. Como é que eu ia sair dessa? Eu não tive argumento para sair. Então eu fui contra a minha vontade. Aí, irmão, pode ter certeza. Aí, o pastor quando quer, ó. É verdade. Mas o cara não tava com má intenção, ele tava até pensando na cidade, né? É. Mas já tem argumento, digo assim. Só que, veja bem, naquela época eu não quis, eu fui pensado. Envolvido. Agora em 2022 eu quis. Essa foi a diferença. Não sou nem de pastor pra falar contigo. Não, ninguém. Eu quis. Eu fiquei sabendo de uma coisa. Naquela época me chamaram e não deu certo. Agora, mas tu não lembrou do acidente? Lembrei. E tu não associou? Não, eu não entendi que o acidente era o não de Deus. Eu fui entender que era o não de Deus agora no AVC. Porque se repetiu 2 vezes. Sim, tudo muito perto. Não, nem tão perto, né? 22 anos. Não, eu digo perto no sentido de campanha. Exatamente, perto do resultado. É isso que eu tô falando. Perto do resultado. Era quando você tinha que estar na rua. Exatamente. Na correria. Todas as vezes em que eu tive que me apresentar publicamente como candidato, Deus me travou. De alguma forma. No primeiro debate público foi o acidente de carro. Isso. E agora, quando eu ia começar a campanha me expondo nas ruas e para a Central do Brasil, tinha 84 igrejas agendadas, aí veio o AVC. Ou seja, eu não quero que você se exponha. Mas tu entendeu isso hoje? Hoje eu entendo. Hoje eu entendo. Então daqui a... Não, pode falar. Não vou ser candidato. Não. Eu digo isso com segurança. Mas não me seduz de jeito nenhum. Irmão, olha só. Nós estamos em que ano? 2024. Não. Passaram-se 20 não, esse ano é ano de eleição. Eu sei, não. E o assédio começou ano passado. Esse ano tá recente. Esse ano tá recente. Não. Tu tá igual, tu ainda tá tipo assim, não, tranquilo. Eu quero saber daqui a 12 anos. Eu em 2004 não entendi que foi um sinal de Deus. Agora eu entendi. Tu tá certo disso? Estou certo. Pelo amor de Deus. Se eu não estivesse certo, o que é que Deus precisa fazer mais? Eu não tô entrando dizendo, a minha questão sabe o que é? Se eu tiver errado, você me corrige aqui agora. O pouco que a gente conversou sobre a questão política, você me falou de algumas coisas que você queria poder fazer se lá estivesse. Certo. E eu até compartilhei as minhas. Porque eu acho que nós dois aqui, nós não somos políticos profissionais. Graças a Deus. Nós somos 2 cidadãos brasileiros que amamos essa nação, que já tivemos experiências, tanto eu quanto você, já fomos em outros países, vemos a prosperidade dos países, vemos a riqueza desse Brasil e a gente vê que essa corrupção que domina é que atrapalha o real desenvolvimento dessa nação. Então, quando a gente se coloca como candidato, isso muita gente não entende. Não é porque a gente está com carência de prestígio, porque a gente quer melhorar a nossa vida financeira. A gente tem propósito. Tô falando besteira aqui? Eu tinha, inclusive, projetos de lei prontos. Não, então. Quer dizer, tinha não. Mas tenho, o que eu digo é o seguinte, você é um cara estabilizado profissionalmente, no ministério. Você não é um cara que tá, tô lascado, não sei de dinheiro, vou tentar ser político para ver se eu... Acabou de acontecer uma guerra agora, acabei de dar um exemplo.
que fez tua música ir pro topo. Deus pega até as coisas mais insanas para te promover, se ele te quisesse, ele cismar com você. Certo. Então, quando a gente se coloca como candidato, o nosso coração é um. O político profissional ele tem outro viés de raciocínio. Então, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: daqui a 10, 12 anos, esse Sérgio Lopes que está dizendo aqui, não sou mais candidato, não pode rever isso, tendo em vista a situação política do Brasil, que eu não consigo ver que vai melhorar de jeito nenhum. Não, eu realmente me convenci. Amém. Eu me convenci de que tem um lugar na música para mim que é muito claro. Uhum. É muito claro. Deus me chamou para isso e todas as duas vezes, duas vezes já. O que você pensa sobre mesmo não se elegendo, você ter possibilidades de estar no poder e acesso aos poderosos, que é o que mais ou menos acontecia com o profeta Elias. Tinha acesso... Isso não pode partir de mim. Não, mas como é que você vê isso? Do tipo assim, você se tornar um conselheiro de presidente. Não vejo nada. Deus, você vê isso como um problema? Deus abre caminhos estranhos, né? Que a gente não imagina. Muita coisa na nossa vida a gente não planejou. Porque você acabou de falar, eu tenho projetos, eu criei projetos. Esses projetos eu posso entregar para alguém. Então, é isso que eu tô te falando. Alguém que eu confie. Mas nem que você se envolva ou que você se envolva. É isso que eu tô querendo entender. Tipo, porque assim, o americano, você sabe disso, o americano eles acham normal o presidente ter um conselho, naquele conselho ter lá um pastor, um evangélico. Aqui no Brasil há um pouco de discriminação por parte disso. Eu não acredito nisso, não. Não acredito que pessoas que têm um nome sejam chamadas para ser conselheiros. Não acredito. Não? Não. Eu acredito que é tudo jogada de marketing. Sério? É o político tal que quer pegar alguém que tem reputação. Até lá na América? Não, tô falando do Brasil. Não, mas eu dei exemplo da América. Não, a América... Lá tem, pô. Aqui no Brasil é muita corrupção. Não rola? Não. Então você não seria? Isso só acontece quando algum político quer se aproveitar da reputação de alguém, aí traz pro lado dele. Mas não porque ele confia naquela pessoa, porque ele pensa como ela pensa, porque ele concorda com o que ela quer, mas porque ele quer a reputação dela. Aqui no Brasil, política é guerra de reputação. Sim, sim. Os políticos constroem uma reputação ilusória, porque eles não têm a reputação que eles constroem. Eu tenho exemplos horríveis de políticos que são famosos e a reputação é podre. Mas para o povo não. O povo são pessoas ilibadas. E só Deus sabe. Eu não quero me meter nesse clube. Eu prefiro ficar eu e minha música aqui, enquanto estiver servindo a Deus com a minha música, tá bom demais. Eu entendi hoje que Ele não me quer lá. Lá não é meu lugar. Meu lugar é no altar. E você no altar, você tem uma representatividade, vou usar uma expressão aqui que as pessoas vão entender, de utilidade pública também, ou você é só o cara que prega o evangelho cantando? Não, se eu tiver uma utilidade pública como adorador, bem-vinda. Gostaria de ser utilidade pública como adorador, não como político. Entendi. Mas se eu tiver que conduzir pessoas à adoração, à conversão, ao entendimento de Deus através da minha música, e se isso for uma utilidade pública, estou à disposição. Cara. Sou ferramenta de Deus. Você considera essas duas situações que você viveu, o acidente ABC, um livramento? Considero. Se você chegasse lá... Considero que Deus foi muito bom comigo. Ele foi muito misericordioso comigo. Eu acho a maior misericórdia é que você não tem sequela. Você tem alguma sequela do ABC? Graças a Deus, não. Isso é muito louco, mano. Você vê que era um sinal. Sim, é tipo assim, para. Para, exatamente. Eu já te falei pela segunda vez. Não vou nem deixar sequela. Para! Não vou nem deixar sequela, mas para com essa bagaça agora. O recado foi bem claro. E mesmo assim, tu teve quantos votos? 22.104. Tu é suplente. Então, e aí? Terceiro suplente. Não. Sem chance. E nem quero. Papai, Hoje eu tenho medo de política. Não, vamos lá. Eu sei. Hoje eu tenho medo de política. Eu falei que ia te fazer pergunta que ninguém fez. Se o telefone tocar, Já tocou várias vezes. pra se assumir? Não. Pra assumir, não. Ué, é o terceiro... Não. Se o telefone tocar pra assumir... Até 2026, peraí, até 2026 você pode assumir a cadeira, Tá, eu irmão. bloqueio o telefone que quer me chamar. Pra assumir a suplência, eu bloqueio. Ué, olha só,
Você é o terceiro suplente. O cara que tá lá pode pegar uma secretaria ou ganhar para prefeito na cidade dele, assume o outro vai e pega no carro, blá. Bum! Aí você tá na lista. Não. Não aceita? Não aceito. Não aceito. O recado foi claro. Mas você ainda é filiado a algum partido político? Estou filiado ao MDB, porque eles tinham a esperança que eu viesse como vereador. Então, se você não quer mais saber de política, por que você é filiado a um partido? Porque na época que eu me filiei ao partido, o que eu queria mesmo era sair de onde eu estava. Pra você ter uma ideia da sujeira que é a política, eu estava num partido... Você vai falar que é sujeira para eu Vou falar um pouquinho da sujeira para vocês entenderem. Para eu desanimar de ser Para candidato? vocês entenderem... Não, porque eu quero ser candidato. Para você entender a sujeira que é a política, eu vou falar a minha experiência com ela. Além da experiência que eu tive com Deus. Eu tinha chances de ser deputado federal? Tinha, boas chances. O AVC aconteceu com três meses antes da eleição, ou seja, eu teria 3 meses para trabalhar uma campanha que sem trabalhar já me deu 22.104 votos. É voto pra caramba. E havia dentro do partido alguém que tinha medo de ser meu suplente. De ser seu suplente? De ser meu suplente, de eu passá-lo na quantidade de votos. Sabe o que essa pessoa fez? Sem eu saber, ela foi numa gráfica e fez uma encomenda com o meu CNPJ de campanha. Qual é a intenção dela? Acabar com a minha prestação de contas no final da campanha. Se eu me elegesse, ele fosse meu suplente, eu teria candidatura indeferida por recusa das contas e ele assumiria. Caraca, então foi isso sem eu saber de nada, dentro do meu partido. Foi muito livramento, pai. Foi muito livramento. Isso sem falar de outras possibilidades. Foi muito livramento, irmão. Sem falar de outras possibilidades, né? Que o mundo não, mas parceiro, mas só isso aí, porque tipo, o que muita gente não sabe, isso é importante as pessoas saberem aqui. Você votou no teu, o cara ganhou a eleição. Quando ele ganha a eleição, ele pode ganhar a eleição e não sentar na cadeira. Porque as contas dele foram exatamente, muita gente não sabe disso. O cara ganha a eleição, mas não senta na cadeira. E eu me lembro que... E eu fui muito correto na minha prestação de contas. Cada centavo que saiu do dinheiro que eu ganhei do partido, cada centavo era prestado conta. Mas ele malandramente foi lá numa gráfica, fez uma encomenda, eu não sabia, meu contador não sabia, meu advogado não sabia, ninguém sabia. Com o meu CNPJ de campanha. Quando eu prestei contas, não tinha aquela nota fiscal. E o TSE ele é muito rigoroso com candidatos de direita. Muito rigoroso com candidatos de direita, não deixa passar nada. E eu era candidato pela direita, então... Caramba! Mesmo que eu tivesse ganhado... Mas isso virou uma dívidazinha para tudo depois, não? Gerou um processo. Gerou um processo. Deu um trabalho terrível. Já resolvemos, mas deu muito trabalho. Eu tive que gastar muito dinheiro com advogado também. Cara, que loucura. E o cara tava com medo. O cara tá no poder? Também não se elegeu. Não? Não, pagou o preço. Teve menos voto que você? Nem sei quantos votos ele teve, mas não se elegeu. Nem sei. Cara, Aí, mano, essa história é louca, hein, mano? Que história louca, o cara pegar teu CNPJ. Mano do céu. Pra você ver onde que eu estava me metendo, em que tipo de... Tem que ter cuidado. Jesus, me revela aí, não precisa me dar AVC, não. E nem capotar com o carro. Mas eu acho que Deus não me quer essa próxima, porque eu no meu caso, negócio de temperamento, né? O meu temperamento, ele é muito instável, eu sou muito TDAH. Amigo, você hoje, você conhece esse universo que a gente chama de gospel, de musicalidade. Como é que tu vê essa galera mais nova, que de alguma forma você foi inspiração? Você tem alguém que você fala, pô, fulano. Ou você fala assim, eu oro muito por eles, pra eles. Como é que você vê? Sem falar nomes, se você quiser não, falar. Mas aí tem que falar nomes, não, mas eu digo, fala só a parte boa. Mas eu não só tenho para falar a parte boa. Não. O Fernandinho, dele. Então, beleza. Porque de repente tem uns caras lá que você não é melhor não falar. Gosto da música dele, gosto do comportamento dele, da conduta. Tu não acha ele bem polêmico, não? Não. Não? Não. Ele vai dar umas pancadas na galera. Tipo? Hã? Tipo, o que ele falou que é polêmico? Falou da galera que canta música secular. Assina embaixo. É mesmo? É. Bateu. Se o Fernandinho falou, assina embaixo. É mesmo? É. Conheço ele, conheço o pastor dele. Isso dá um corte. Se o Fernandinho falou, assina embaixo. Dá um corte maneiro lá no porque a gente faz podcast, a gente faz o podcast não pensando no contexto, e sim
nos cortezinhos que pode ser feito Aham. para gerar o chamariz, entendeu? Entendi. O chamariz lá, por exemplo, o chamariz vai dizer assim, o candidato usou o meu CNPJ, pum, aí joga lá, entendeu? Aí a pessoa vai querer ver para saber quem é, você não fala o nome, mas o pessoal foi lá e assistiu. Aham. A ideia, então, é só Fernandinho? Tem mais alguém que você... Sim. Tu ouve... Todo compositor Hum. tem que aprender a cantar suas próprias músicas e dirigir cantando suas próprias músicas, porque ele tem que ser quem ele canta. Então, se eu começar a perder tempo em ouvir fulano, beltrano, as pessoas olham para mim como o Sérgio Lopes diz, o amigo que eu encontrei me surpreendeu. Eu tenho que ser esse cara. As pessoas olham para mim como o Sérgio Lopes diz, chora Israel, eu tenho que ser essa pessoa. Quando as pessoas olharem para mim, elas têm que ver a minha música. Então eu tenho que ter na memória o tempo inteiro o que eu canto, para eu saber quem eu sou e como eu vou me comportar. Você se vê como um produto ou como um adorador? Como um adorador. Quando eu estou no trânsito e alguém me xinga por algum motivo, que eu fechei alguém sem querer, e a pessoa me xinga e eu olho para o lado, na mesma hora eu lembro, caramba, eu sou o Sérgio Lopes do Chora Israel, eu não posso discutir com ele. Porque se eu olhar para ele e falar alguma besteira, ele vai me reconhecer, você é o Sérgio Lopes, que canta... Tu não olha pra ele e fala, tem que lembrar. Te amo, casa Se alguma vez eu te fechei. Então, o compositor, ele tem que ouvir a música dele o tempo todo, para ser ministrado pela música dele, para ele saber quem ele é. Então você se ouve. Eu me ouço o tempo todo. E me critico muito Tu também. me fez lembrar de um pregador, que hoje é pastor de igreja, famoso. Vou falar o nome dele aqui, famoso. Já foi muito meu amigo. Aí um dia eu liguei pra ele. Queria trocar uma ideia com ele, tipo, isso era 4 horas da tarde. E o telefone tocava, me atendia, tocava, me atendia, caiu. Eu precisava falar com ele aí, daqui a pouco ele, alô, já era às 4 horas. Aí, bravo, eu falo fulano, pô cara, tava dormindo. Eu falei, irmão, desculpa. Não, eu botei meu DVD pra assistir minha pregação e dormi. Eu falei, se você tá assistindo a tua própria pregação e tá dormindo, imagina os outros caras, ele começou a rir, não tá lá. Mas ele dormiu, mas o ouvido continuou A funcionando. pregação dele. Tava entrando no cérebro dele. Ele ouve você se ouve. Me ouço. Até dormir também, igual ele. Mas você quando se ouve, você se ouve pra lembrar da letra ou porque Eu me ouço para assumir a responsabilidade do que eu estou cantando. Para quando eu sair na rua, quando eu abrir a porta de casa para sair, eu saber quem é que está saindo. É o cara que canta aquela música. Eu tenho que me comportar como o cara que canta aquela música o tempo todo. Tu se formou em Direito, né? Sim. Já tá exercendo na prática aí? Estou exercendo. Fala uma causa aí que, tipo, já te colocou num advogado. Tem? Tem várias, mas aí seria expor o... Não, você precisa contar, tu não pode contar a história pela história? Ó, a minha OAB... Aqui eu conto aqui. Você descobre quem é o advogado pela OAB dele, porque os processos são públicos. Então você sabendo o número da OAB do advogado, você chega nos processos dele. Minha OAB é RJ 180507. Só você chegar lá e pesquisar e vai ver meus processos todos lá. Mas não tem uma causa... Não, eu trouxe no conta aqui, sem você saber, você é o terceiro advogado. Eu trouxe o doutor Ângelo Máximos, que foi advogado criminalista na condenação da Fodiniz, entendeu? E trouxe a doutora Jean Luiz, que ela atua junto com aquele pastor Anderson Silva, naqueles escândalos que rolam às vezes de assédio e tal, e ela é advogada. O doutor Ângelo, que eu perguntei, antes dele ter o caso da Fodiniz, ele fez parte de um caso famoso no Rio de Janeiro. Não, nunca tive nenhum caso famoso. Não, mas nenhum caso que te deixou assim apreensivo, do tipo, poxa, essa vida aqui não é simples, ou até agora tá tranquilo. Teve uma experiência que eu tive com a justiça, né? Justiça Federal, uma experiência péssima, que foi não minha, né? Mas para minha cliente. Uma das coisas que norteia o advogado cristão, aquele que entende a Bíblia, é a proteção dos direitos dos órfãos e das viúvas. Você conhece essa passagem bíblica. E uma vez uma viúva estava querendo trocar um LOAS, que é um benefício de um salário mínimo que é dado pela assistência social, por uma pensão por morte que daria para ela um pouco mais de dinheiro. Ela subiria na época de 700 e poucos reais, que era o salário mínimo, para 1.400, que seria a pensão por morte pelo marido. E na audiência, já com o procurador do INSS na mesa, também estávamos discutindo sobre o direito da viúva, já tínhamos ouvido 2 testemunhas, o INSS já tinha declinado, já tinha concordado com a mudança
do benefício, e de repente o juiz manda entrar uma terceira testemunha. E essa terceira testemunha entra bêbada na audiência. E quando ele entra bêbado, inclusive xingando o juiz, eu corri para ele e falei: seu fulano, a gente está numa audiência judicial. E ele se exaltou mais ainda, xingou um palavrão, falou: o senhor disse que ia ser rápido. O tempo que ele ficou esperando para ser atendido demorou, e ele foi lá embaixo tomar uma pinga. Que isso? Aí entrou, foi para a sala de audiência embriagado. E o juiz, algumas, né? e o juiz criou antipatia com essa testemunha e transferiu a antipatia para a viúva, que não tinha nada a ver com a história. E a covardia maior que eu vi foi que o juiz não apenas negou o benefício por causa do embriagado que entrou na sala, e de explicar para ele, pedir para ele desconsiderar a testemunha, que ela estava embriagada, mas ele não foi um bom juiz ali. Ele transferiu a antipatia dele com a testemunha para minha cliente. E numa segunda instância, no recurso, a desembargadora que julgou a causa observou a sentença do juiz, nem leu a minha peça de defesa e colocou lá: mantenho a sentença por seus próprios fundamentos. Quando na segunda instância a desembargadora escreve isso, ela nem leu a peça de defesa, ela só leu a sentença do juiz, concordou e já foi colocando lá: mantenho a sentença por seus próprios fundamentos. Nós recorremos, está no STF, mas causa de pobre no STF leva 20, 30 anos para se julgar. Talvez quando for julgada a causa dela, ela nem esteja mais aqui. Por causa dessa ou de outras, você pensa em estudar mais para um dia se tornar um juiz? Ou tu quer só Não, advogado é muito bom. Advogado é muito bom, mas hoje eu estou mais focado mesmo no meu chamado, na música, né? Meu sonho de adolescente era ser advogado. Hoje eu sou advogado, mas hoje eu entendo que meu chamado, para que Deus me preparou, para que Ele me chamou, foi para trabalhar na área de música. Então você não... Isso hoje é a ferramenta. Você não está com a agenda aberta para advogar? Eu estou assim, agora eu escolho as causas. Ah, você escolhe. Eu escolho. Algumas causas chegam para mim e eu repasso para outros amigos. Já aconteceu de alguém te chamar, não percebendo que o Sérgio Lopes, advogado era o Sérgio Lopes, cantor e você... Já, por indicação, né? Eu ganhei uma causa de um aposentado do INSS, e ele me indicou para uma pessoa que não sabia que eu era cantor evangélico. Então essa pessoa tratou comigo como um advogado normal. Ganhamos as duas causas, tanto a primeira quanto essa segunda, que foi a indicação, e até hoje eu não creio que ele tenha intimidade com rede social, já tem quase 75 anos. Não tem Instagram, não tem. Alguns têm, esse não tem. De repente o senhorzinho tem. Brasil, amigo. Como é que tu tá vendo esse Brasil aí? Você falou agora há pouco, eu concordei com o que você falou, que é uma terra extremamente próspera. Nós realmente temos uma geografia privilegiada em beleza, temos uma fauna, uma flora privilegiadíssimas. Aqui no Brasil temos todo tipo de solo para todo tipo de plantação, águas, nossa extensão fluvial é muito grande, pluvial. E o que falta aqui é um bom gerenciamento político mesmo. O problema do Brasil está em Brasília. O resto está tudo certo. Os problemas que nós temos são de Brasília. Consegue ver solução? Não. É continuar sendo crente. Continuar sendo crente. Buscando a misericórdia de e Deus. fazendo o máximo que a gente puder para alcançar pessoas e trazê-las para o campo da fé. Campo da fé. Fé e da justiça. A justiça no Brasil está problemática. Eu digo a justiça não, de ser justo. Porque eu entendo que nós precisamos praticar mais justiça. Nós como indivíduos. Independente da fé que você tem, religiosa. O princípio, para mim, tá? É um pensamento meu. O princípio do quando o justo governa é alguém que pratica a justiça e não alguém que professa algum tipo de fé. Muito bom isso. Gostei. Eu acho que você conhece pessoas... Se nós somos justos dentro de nossas famílias, das nossas igrejas, se ali a gente praticar a justiça. Eu acho que a justiça começa quando você não compra a comida que foi saqueada. Você pratica a justiça quando você que tem um funcionário paga ele que ele é merecedor. Quando você... Esse nível de justiça, eu acho que
a gente tem que começar a ensinar isso Concordo, concordo. pra garotada, entendeu? Ó, você é maior. Você tem É, 10 anos. mas até a justiça que nós tentamos praticar hoje é impedida pela justiça externa. Não, pela justiça sim, do sim, mundo. então. Então, por exemplo, Então, mas hoje aí- você não pode pensar em corrigir seu filho. Então, mas Se você der uma chinelada no seu filho hoje, mas, não pode. Mas antes de chegar na chinelada, você já começa um processo educativo de você instruir a justiça. E a justiça, por muitas vezes, ela não é manifesta falada, ela é manifesta no comportamento. É. Porque um dos maiores... Eu me lembro, vou dar um exemplo aqui muito tosco para você entender. O Leon, que agora vai fazer 20 anos, ele tinha, sei lá, 8, 9 anos, e eu comprei um videogame para ele, famoso, que eu não vou falar o nome porque não patrocinou a gente aqui, e que havia um esquema naquele videogame que você podia fazer um negócio e você conseguia comprar as fitas, né, os cartuchos pirateados. E eu falei que eu não ia fazer isso. E aí, nessa brincadeira, eu me lembro que isso virou até uma pregação minha, que o Leon queria um jogo. E eu fui comprar o jogo. Pai, compra o Tomb Raider, era um jogo assim. E eu, tá bom, filho. Só que eu não conhecia, não tinha noção, né? Fui comprar o jogo pra ele. E fui na loja. Na época, ele tinha 8, 9 anos. O jogo era R$500, um cartuchinho. Meu Deus. Aí eu voltei pra casa, comprei outros jogos. Então ele tinha uma cartela de vários jogos lá pra ele jogar, além do que já vem embutido no próprio console do videogame, né? Pai, cadê o jogo tal? Eu falei assim, filho, R$500. Aí ele ameaçou chorar. Quando ele ameaçou chorar, eu peguei ele e falei, filhão, vem cá. Eu me lembro, eu acho que ele deve lembrar disso. Eu levo ele no armário. Tinha um armário grandão em casa, assim, que os produtos eram separados. Feijão, arroz e tal. E tinha uma parte, assim, que era de biscoito. E tinha o biscoito que ele gostava. O biscoito que o Anderson, filho e irmão dele mais velho, gostava. O biscoito que o irmão dele mais novo gostava. Aí eu falei assim, aquele biscoito que você gosta, tá ali? Aí ele, tá. Aí eu abri a geladeira. Aí na geladeira tinha o mesmo compartimento, só que de iogurte. Aí eu, seu iogurte que você gosta tá aqui? Tá. Aí eu peguei ele, levei ele no quarto, sua cama pra você dormir. Tá ali? Tá. Você tem roupa? Tem. Estuda uma boa escola? Estuda. Então não te falta muita coisa pra você reclamar. Porque não te tem o tal jogo do Tomb Raider. Aí a ficha dele caiu, tipo assim, você não vai ter tudo. Mas em nome de ter tudo, eu faço o pirata. Porque eu preciso ter. É, aí você está praticando a injustiça. Pegou o raciocínio? Peguei. Então, quando eu... E ensinando, né? É simples o exemplo que eu dei aqui, mas que revela o seguinte, se a gente começar nessa prática, você falou aí do fechar no trânsito, do tá bom, amigo, quer estacionar aí, vai lá, vai lá, vai lá. Eu pratico jiu-jitsu, irmão. E uma das coisas mais lindas do jiu-jitsu é eu saber que eu posso quebrar o teu braço. E eu te dou a opção de dar 3 tapinhas. Quando você dá os 3 tapinhas, eu paro. Eu te coloco no mata-leão e posso te colocar pra dormir. E fico esperando a tua reação. Eu tenho um amigo que ele fala assim, nós somos os verdadeiros pacifistas. Mandar um abraço aqui pro mestre Zé Roberto, ele fala isso. Aí, Zé Roberto. Mestre, tu vai conhecer, filósofo, faixa preta 5 graus, filósofo, cara culto. Ele fala, bravo, pacifista somos nós. Porque a gente pode matar qualquer um de pancada. E a gente não faz. A gente escolhe ser agradável, ser simpático. Espera as batidinhas e para. Mas é o princípio da justiça. Eu te dou oportunidade. Você quer a minha vaga? Tá bom, amigão, para o teu carro aí. Porque a gente quer ser um esperto, a gente quer se dar bem. A gente quer ter sim o que Principalmente o outro no tem. Brasil, né? Então, quando eu falo de... Você falou da fé, eu falei fé e justiça, de ser justo. Porque eu não espero solução de Brasília. Eu já trouxe no conta aqui 2 deputados federais. E um teve a honestidade de falar, a gente ganha muito bem. A gente tem um bom salário. Nós temos benefícios. Não tem por que roubar. E quando aquele deputado falou aquilo, eu falei, cara, é isso. Porque eu sei que eles ganham bem. Você sabe. A população às vezes não sabe. Hoje existe o site Transparência Brasil que você deveria ver tudo que acontece lá. É só um contra-cheque. Lá.
que tem de benefício não entra. Não é, mas te dá um norte. É. Concordo com o que você falou, você foi inteligente, sabe o que eu falo agora, muito bom isso. Não tem tudo, só o contra-cheque, mas já dá um norte de quanto o cara mais ou menos ganha fora. Que né? já é muita coisa. Já é muita coisa. Se você pensar que o salário mínimo foi aumentado agora para R$ 1.400, entendeu? Enfim, justiça é o que falta nos altares, nas igrejas, na forma de lidar com o que errou, na forma de abraçar aquele que vacilou na vida. Vem cá, eu acho que ali a gente começa a se tornar uma sociedade não só cristã, porque fica muito nosso, né? Quando a gente fala cristão, eu quero falar da justiça. Então, uma sociedade justa. Eu nunca mais vou esquecer o dia que eu estava na Alemanha. E tinha uma moeda no chão. E o Renan estava comigo e falei, Renan, tem uma moeda ali. Aí ele pegou a moeda do chão e botou em cima de uma mesa. Aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, né? Porque o que a gente faz no Brasil? Põe no bolso, mano. Tá uma moeda no chão. Eu falei, Renan, passou. Aí ele falou, fala, pastor. Eu falei, cara, aquela moeda no chão lá, tu botou na mesa. Entendeu? Não é minha? Eu falei, mas tava no chão ali. Não é minha. Mas não tinha dona. Não é minha. Não é sobre ter dono. Que princípio. Não é sobre ter dono. É sobre não ser meu. Cara, tapa na cara. O cara tá me falando de uma moeda de 25 cents. Nós fazemos o quê? Caraca, tá no chão. Aleluia! Pô. Achado não é roubado. E aí o cara me ensinou o seguinte, não é sobre ter um dono, é sobre não me pertencer. E aí você começa a entender por que são nações de primeiro mundo. Entende? Por que é uma nação de primeiro mundo? Será porque a economia é justa? Porque os caras fazem investimento? Não, é porque o povo é justo. E isso, eu acho que isso de alguma forma é o que falta para o brasileiro, essa compreensão da justiça. Tá gostando? Vamos lá. Vamos acabar, né? Tem que acabar, né? Aqui, ó. 1h07. Senhor, eu faço o seguinte. Tem anunciantes aí para falar? Não, anunciante é você. Não, tem anunciantes, patrocinadores ou não tem patrocinador ainda? Ainda não. Sabe por quê? O conta aqui. Vamos agitar isso. O conta aqui nesse momento é pequeno. E as pessoas só investem no grande. Você sabe disso. O pessoal só investe no que está acontecendo. Mas eu tô feliz. Você gostou? Gostei. Viu? Claro, Tu achou que assim. Mas eu sempre falo ali, ó. As considerações finais, deixa uma mensagem, suas redes sociais, novidade. Divulga esse podcast aí, o Conta Aqui Podcast. Eu gosto muito, eu vejo todos os episódios. Os deputados que ele falou aqui, eu vi esses episódios, vi os recortes também. E para o podcast bombar, é só você divulgar. Ajuda a gente. Ajuda aí. Se inscreve no canal, comenta, compartilha e até o próximo Conta Aqui. Valeu. Abraço.